Sejam bem-vindos, fiel, uma excelente quinta para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer essas últimas informações do Coringão. Estou trazendo um corte do Gazeta Esportiva e também do Energia 97, trazendo essas últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com... Pessoal, cadê o Salazar, hein? Será que ele está por aqui? Já posso conversar com o Thiago Salazar? Está chegando, porque ele vai trazer novidades, pessoal, do Corinthians. Novidades sobre Memphis Depay. Tem detalhes, Salazar, sobre a proposta do Timão para o jogador holandês? Boa noite. Fala, Michele, mais uma vez boa noite para você. Temos informações exclusivas, inéditas, sobre a proposta que o Corinthians colocou na mesa para o Memphis Depay. Na semana passada, o Corinthians concluiu essa proposta, entregou ao staff do Memphis Depay essa proposta que prevê o seguinte, de maneira resumida aqui para o pessoal. A dívida de 43 milhões que o Corinthians tem com o Memphis, isso daí o Corinthians quer parcelar até julho de 2028 e não pagar todos os meses. O Corinthians quer fazer parcelas semestrais para resolver essa dívida até julho de 2028. Julho de 2028 também é o prazo dessa proposta de renovação do Corinthians. Portanto, a proposta do Timão é de 2 anos para o Memphis Depay. O custo dele, com salário e direito de imagem, cairia de cerca de 3,7 para 2 milhões e meio de reais nessa faixa. E aquelas bonificações que geraram tantas polêmicas, ele não teria mais nem bonificação por jogos, nem bonificação por gols ou por participação em gols. O que ele teria seria bonificação por título. Se o Corinthians bater campeão, o Memphis ganharia ali uma bonificação. Atualmente, essa bonificação por título é de quase 5 milhões de reais. Então, essa é, no resumo, a proposta que o Corinthians entregou ao Memphis Depay, que está lá na Copa do Mundo, Michele. Bom, mas Salazar, deixa eu perguntar uma coisa para você. Explica como que o Corinthians está fazendo essa proposta se ele está sem dinheiro, está sem pagar funcionário. Como é que funciona isso? Pois é, o Corinthians está devendo os salários aqui para os jogadores, ainda não conseguiu resolver esse problema. Tem a questão das punições da FIFA, também ainda não conseguiu resolver esse problema. Hoje a gente teve a informação de que o Corinthians fechou abril com um déficit de 168 milhões de reais, quase o dobro do que o próprio clube previa por causa da falta de venda de jogadores. Sempre fala que o Corinthians estava contando com isso. O Corinthians tem um dinheiro do departamento de marketing reservado para isso, que está embutido na proposta, além de um dinheiro que pertence ao departamento de futebol. O Corinthians também pensa em buscar novos parceiros e enxugar a folha, dispensando ao final do ano alguns jogadores em final de contrato. Enfim, é uma engenharia financeira, mas o que chama mais atenção é que recentemente o presidente Osmar Stabile disse que o Corinthians não tinha condição de assumir nada sem os parceiros. O Corinthians continua indo atrás dos parceiros. Não fechou com nenhum parceiro para pagar essa renovação de contrato. Essa mudança de rota é o que chamou mais atenção, Michele. Tá certa essa mudança de rota? Tá certa essa proposta que o Corinthians vai apresentar na sua visão, Alex Miller? Cara, eu tô achando tudo isso uma grande loucura, sabia? Também. Por mais que o Memphis Depay seja um jogador importante tecnicamente e que se ele for embora vai fazer muita falta, até porque o Corinthians não vai ter dinheiro para contratar alguém de um nível, né, do Memphis Depay, mas, cara, qual é o limite da loucura, né? Qual é o limite do sacrifício de se tentar renovar um contrato desse nível, dessa magnitude, sem ter condição para isso? O Corinthians não tem dinheiro, a gente sabe disso. Mas essa engenharia toda, primeiro, será que o Corinthians vai conseguir cumprir, caso tudo seja acertado e assinado? E se cumprir, a que preço, a que custo? De onde vai tirar? Outros serão prejudicados para honrar esse acordo específico num time, num clube que tem tantos jogadores, que também recebem grandes salários. Como é que vai ficar tudo isso, o ambiente, né? Eu sinto que o presidente, nesse momento, está um pouco perdido aí nessa situação. Inclusive, depois de ter o terceiro pedido de impeachment protocolado dentro do clube, deve estar com a cabeça cheia também para resolver problemas internos. Não sei, Edu, eu tô vendo uma situação bem complicada para o Corinthians em relação ao Memphis Depay. Há quanto tempo o Memphis não joga no Corinthians? Uns 6 meses.
Ah, bom, que não joga bem, né? Ele Ele joga entrou, bem, saiu, ele entrou. não joga. Esse ano Esse não é ano o mesmo foi Memphis dos outros anos. Esse ano foi né? nulo. É nulo. É o que eu tô falando. Se você for olhar pelo lado empresarial, você coloca custo-benefício. Eu O que acho que o que não meu, vale a o que pena. que o meu funcionário tá me trazendo de retorno? Nada. Mais marketing e bola, né? Mas marketing de bola, até isso todo mundo faz. Hoje em dia, meu neto faz, com 5 anos, faz isso daí hoje. Pega Mas o celular marketing e é faz. trazer patrocinador também. Mas não traz, mas aí Nem é que isso tá tá, trazendo. Michele. Mas o atleta não pode trazer patrocinador pro clube. O atleta tem que receber do clube, ele é isso, contratado do clube. é. Sabe? Eu acho que essa história assim, pô, é a mesma coisa que você. Pô, eu quero correr na Fórmula 1, eu levo um patrocinador forte da Fórmula 1, só que eu não sei pilotar. Então, quer dizer, eu acho que tudo isso que está sendo feito no Corinthians continua sendo uma barrigada numa situação. Eu não vou dizer que eu tive uma situação parecida. Eu tinha um clube que me devia 3 meses de salário e pediu para renovar mais um ano. Eu falei, tudo bem, você me paga os 3 meses que você me deve, a gente zera tudo, aí a gente começa de novo. Não, os 3 meses você esquece. Então- Eu falei, pô, então não adianta, você está me devendo 3, você vai ficar me devendo mais um. Mais um ano. Então eu acho que o que tem que ser pensado no Corinthians é de uma forma mais profissional. Ou seja, vamos ver, ele é bom jogador? É bom jogador. Mas o Corinthians tá sobrevivendo sem ele. Tá entregando o que Tá o Corinthians entregando. merece, o que o Exatamente. Corinthians precisa, né? O Memphis não é maior que o Corinthians. Verdade. Bom, Então, acho que tem que pensar nesse lado aí. Comentou aqui atrás, né, mano, um tempinho aí do déficit também. O Corinthians também abriu com um déficit de 168 milhões. Né? Até abril aí. No trimestre? Não, em 4 meses, ô Quintino. 1/3 do ano já foi pro cacete aí, ó. 170 pila pra arredondar. Ou seja, se a gente fizer um cálculo, de mais 2/3, vai ultrapassar os 500 milhões. Vai Então, ultrapassar os por 500. isso que o Corinthians Meu pai precisa vender pelo menos 2 jogadores, né, mano? Os caras que estão mais quentes aí é o caso do Yuri Alberto e do Breno Bidon, que... O próprio André. O próprio André também, porque... Agora eu pergunto pra você, naquele momento lá, né, que inclusive o Paz lá, que me surpreende até, um cara que é das finanças, meio que vetar a negociação com o Miller, porque o Dorival tinha pedido pra não negociar o André, e agora, como é que faz? Não, pra falar a verdade, não foi o Paz que vetou. O Paz, ele deu continuidade no acordo. Foi... Ele deu continuidade E o no Stabile acordo. que vetou. E o Stabile vetou. Mas, por exemplo, Bento, pro Marcelo Paz, que é subordinado do Stabile, ter dado o aceite, você pode ter certeza que não foi ele por vontade própria que falou, acho que tá bom o preço. Ele deve ter conversado internamente, e aí depois, por pressão, o presidente do Corinthians voltou atrás, porque foi um negócio que acabou vazando, não era um negócio aí tão escandaloso assim, aí descobriram, e aí todo mundo começou a pressionar, porque o André naquele momento tava fazendo baitas partidas, era um cara que tinha poucos jogos, talvez aí um pouco mais de 10 com a camisa do Corinthians. Antes dele chacoalhar os ovos, não é isso? Sim. Ah, tá. E ali, Bento, rolou uma pressão, inclusive eu mesmo falei, pô, pela bola que esse cara tá jogando, 20 milhões de euros é pouco pra ele, é pouco. Depois ele teve essa instabilidade, começou a jogar mal, enfim, tá recuperando talvez aí, marcou gol recentemente, gol decisivo pro Corinthians, marcou 2 inclusive, no mesmo jogo, e tá recuperando talvez a confiança. Mas é um cara que se pintar uma proposta, talvez até o mesmo valor do Milan agora, pela condição financeira do clube, é capaz de sair. Agora o Bagre Alberto, não sei se vai pintar proposta não, porque... O Bagre Alberto que tu pedia na seleção brasileira. Eu ouvi aqui, tu Mas pedindo quando ele na foi artilheiro seleção. do Campeonato Brasileiro, ele tava bem, agora tá mal, tem que falar. Aí era seleção, agora era Bagre, o incoerente sou eu. Como diria o Edson Arantes, Eu vou futebol falar é pra momento. você também, mano. A grana, o salário que ele tem no Corinthians... É 2 contos por mês, É irmão. difícil ele ganhar isso aí lá O fora. Yuri ganha 2 milhões por mês. Ganha. E vou te falar, Sombra, Vai ser não é só pra quê? salário não é só grana, Bento. Qualquer torcida do mundo inteiro tem a paciência que a torcida do Corinthians tem com ele porque ele é esforçado. Porque a torcida do Corinthians, ela gosta de padronizar a ruindade como se fosse uma grande virtude. Tem muito corintiano que acha o Romero ídolo. Pasme, Romero ídolo. Romero, com todo respeito ao Romero, já chegou a ser o jogador que marcou mais gols dentro da arena, enfim, pra ver a desgraça que a gente tava. Mas, por exemplo, quando você vai falar que o Romero é ídolo, ídolo é um negócio muito Mas pessoal. isso é algo histórico da torcida do Corinthians. Não, mas é que tá, mas ô Sombra, Às vezes é assim, idolatrar o jogador pela raça que apresenta, ainda que seja ruim pra cacete. Então, mas por exemplo, não é que ele tenha sido ruim.
O Ezequiel era conhecido como Deus da raça, mas o Ezequiel jogava bola pra cacete, mano. Não, o Ezequiel era bom. O Ezequiel jogava bola pra cacete. O Zé Elias, que apesar também de ser conhecido também como um cara mais raçudo do que técnico, mas, cara, o Zé Elias pra mim era um monstro naquele Até o Márcio, da época de 90 Márcio também. Bittencourt. Agora o Romero, velho, ele já era ruim. O Romero já era ruim quando ele era bom. Mas tem corintiano que trata o Romero como ídolo. E aí eu vou respeitar, porque esse negócio de idolatria é muito particular de cada um. Tem gente que vai achar que o cara é ídolo, tem outro que vai falar que não. Por os mais diversos motivos. Mas, por exemplo, eu acho que ídolo que eu vi jogar, eu não coloco o Romero no mesmo patamar do Neto, do Marcelinho, do Cássio, do Dida, do Rincon. Eu não coloco. Eu não coloco do Emerson Sheik. Eu acho que o Romero, ele não entra nesse bonde aí. Mas tudo bem, a torcida do Corinthians, ela gosta, por exemplo, de jogadores com essa característica. Pode perder 200 gols. Perdeu 200, fez um e bateu a cabeça na trave. Não, vamos ter calma com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele tem atrapalhado muito mais ultimamente do que ajudado. Então, se pintar uma proposta pro Yuri, Sombra, mais o Corinthians que hoje, oficialmente, ele tem 50% de uma futura transação, e desses 50% ele ainda tem que dar mais 10% do valor aí pro ex-empresário, o atual empresário. O Mota trouxe a informação que o André Cury falou pelo Yuri Alberto recentemente, a última informação que eu tinha visto. Mas o Yuri tinha trocado. É que o Yuri pai dele não tava mais aí com o André Cury, e o empresário tinha sido o pai dele, mas jogador troca de empresário igual troca de cueca. Pra desvincular do André Cury, assim, não é? Deve ser não sei o que aconteceu. Então, mas é um cara que tem ainda uma parcela pra receber do montante futuro da venda do cara, né? Então aguardemos. Vai continuar mais uma aqui, ó. Ou talvez ele só esteja ainda com o Yuri Alberto nessa futura transação, porque ele tem interesse no negócio também. Né? Mande um abraço pro Carlinhos Zolen. Carlinhos Zolen, de você. Boa. Um abração, tá sempre ouvindo. Pra ele, o Márcio Bittencourt é o ídolo dele. É louco. Mas o Márcio é da hora, mano. Eu gosto do Márcio. O Osmar Stable, presidente do Corinthians, tornou-se alvo de mais um impeachment, hein? Mais um, porque, na verdade, um terceiro pedido de impeachment. Olha aí, hoje, Marzão. Ele agora, dessa vez, foi protocolado pelo associado Leandro Cano, né? E tem como base uma manifestação do Ministério Público de São Paulo que criticou a atuação do dirigente em um processo criminal envolvendo o Armando Mendonça e a gestão de materiais esportivos da Nike. Então, falar pra você, pelo terceiro já pode pedir música lá no Escobar, lá no Fantástico. Não, precisa ver as alegações ali, ô Bento. É que o Ministério Público, ele transformou o Osmar Stabile como investigado agora dentro do processo também, que ele tá averiguando. Então a gente vai ter que aguardar para ver aí qual que vai ser o desfecho do que o Ministério Público vai apontar o Osmar também, que ele passa de uma figura que ele só integrava o processo para ser investigado também. Fora esse fato do Armando Mendonça, que era responsável pelo almoxerifado, no qual o Corinthians ele foi furtado e foi saqueado em mais de 6 milhões, o Osmar ele tem que responder também por esse negócio da contratação da empresa de segurança que ele fez aí, que é uma empresa que não tinha autorização da Polícia Federal para estar funcionando. Enfim, são situações que ele vai ter que explicar sim. Boa, mas aguardemos uma o coisa, desfecho. hein? Eu acho que ele não tá muito preocupado, não, volta viu? Quando, Corinthians? Os caras estão lá no Egito, tem uns caras em Portugal. Quando Grécia, mano. O Hugo Souza trombou o Bidon na Grécia. Aonde? Quando é que eles voltam? Sei lá quando vão voltar. Deve ser. Então beleza. Cara, mas você vê os jogadores do Corinthians, os caras estão na Grécia, mano. Você vê lá, os caras estão no Egito, os caras estão lá em Dubai. Porra, outro dia lá, o Bom Tempo postou a foto lá, ele tava do lado da Rua do Quintino, ali no Marapé. E o Carrilho, tá onde, hein? O Carrilho tava vendo a Copa, irmão. No jogo de estreia do México lá, os caras cortaram pro Carrilho na arquibancada. Porque era o Corinthians. Os caras mostravam o show no banco e o Carrilho na arquibancada. Os dois não estavam nem em campo, os caras mostrando os caras. Esse mano é louco. É nóis, irmão. Cada uma, hein? O Corinthians é sucesso, mano. E o Vozinha quer jogar no Coringão, hein? Vozinha? Tem lugar lá? Reserva do Hugo, né? Mas bom goleiro. Muito bom, muito bom. E vou trazer aqui agora uma breve matéria do Corinthians, do GE.com, trazendo informações dessa preocupação nesse início de semana. Abre aspas, o Corinthians inicia a semana pressionado para solucionar duas pendências de curto prazo: os salários dos jogadores que estão atrasados e da comissão técnica, e a dívida com o Tajeres da Argentina pela compra de Rodrigo Garro na temporada de 2024. Diferentemente do mês passado, quando os atrasos foram resolvidos em poucos dias, a diretoria tenta estabelecer prazos e procura alternativas para quitar os débitos com o elenco. O pagamento estava previsto para o 5º dia útil deste mês de junho. O Corinthians também corre contra o tempo para zerar a dívida contra o Tajeres, cerca de 35,7 milhões. Caso não encontre uma breve solução, o Corinthians pode sofrer uma nova punição da FIFA. O clube já cumpre um transfer ban em razão de uma dívida com o Philadelphia Union
dos Estados Unidos pela compra do volante José Martínez em 2024. O valor devido aos americanos é de aproximadamente 7,5 milhões de reais na cotação atual. Enfim, mais uma semana aí de muita preocupação para o torcedor da Fiel, principalmente nessa questão financeira, atraso nos salários e esse possível novo transfer ban, claro, se não for resolvido com a equipe do Tadjeres. Inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, Fiel!